rapaz, mataram aquele rapaz, o Moisés, rapaz, mataram ele. Aí chegou uns amigos, alguma pessoa me disse que um amigo meu chegou assim e fez, se eu tivesse aqui, Moisés não morria, eu dava proteção a ele. Se eu fosse atrás dele, já estava no inferno até hoje, aposentado. Se não fosse Deus ali, eu hoje não estaria aqui testemunhando pelo poder da sua glória. E naquele exato momento o povo dizia, olha, fulano, mataram ele, fulano mataram ele, fulano mataram Moisés. Agora chega quem? Os meus inimigos. Eu era cheio de inimigos lá fora. Aí os meus inimigos veio cair, daí dizia assim, eu não gostava dele, sabe? Mas agora eu gosto dele. Agora eu perdoo ele. Tá vendo você? Só perdoa você quando morre. Quando está vivo é a fim de querer derrubar. Mas a única pessoa que gosta de você, vivo ou morto, é a única pessoa que te perdoa, vivo ou morto, é Jesus de Nazaré. E naquele exato momento a multidão chegava. Chegava a multidão, via, mas não me socorria. Você já viu a pessoa? A pessoa cai no meio da rua, ninguém te socorre. Por quê? Porque pelo estrago da minha cabeça, foi para fora tudo. Eu não dava reação de vida. Então para eles, eu já estava morto. Então ninguém me socorria, eu só ficava olhando. Eu vou servir de testemunho. Então o que aconteceu? Nesse negócio assim, eu fiquei das 6 até 11h30 da noite ali estirado. A cabeça ficou desse tamanho aqui, porque a tal da bala incha. O corpo ficou todo inchado, já estava roxo. Mas antes, quando eu caí logo, a notícia foi para minha casa. Lá, até que no meu bairro, estava cheio de desse fulano, sabe que mataram Moisés, fulano, mataram Moisés, fulano, mataram Moisés. Estou morto até hoje para o mundo. Estou pregando hoje vivo, cheio do Espírito. Morri para o mundo e vivi para Deus até hoje, pelo poder do seu nome, aleluia. E naquele exato momento, a notícia foi para a casa da minha família. Correu lá na minha casa, sabe quem recebeu a notícia? A mãe. Mãe é mãe, ame sua mãe. Zele sua mãe, a Bíblia diz, aquele que não honra pai e mãe, sua vida não vai ser muito longa aqui na terra não. Mas aquele que zela, Deus prometeu e disse que era. E naquele exato momento bateram na minha casa. Minha mãe se levantou. E quando ela se levantou, parecia que ela já sabia. Porque o Espírito de Deus não deixa nada acontecer antes que Ele não te avise. Porque o Espírito de Deus avisa, pastor. O Espírito de Deus avisa. Quantas vezes eu estava num país sem dinheiro, Deus tocava numa pessoa, ia lá e me dava um cheque e dizia, Deus mandou te dar essa passagem para que você faça a obra de Deus. Porque o Espírito de Deus trabalha em comunicação com aquele que vê pelo Espírito. E naquele exato momento, quando abriu a porta, a notícia veio para minha mãe. Você que é mãe, você já pensou chegar a notícia assim, matar tua filha, matar teu filho, matar teu esposo? Você ia sentir como se não for o Consolador, que é o Espírito de Deus. Quando abriu a porta, Dona Conceição, mataram o seu filho. Minha mãe tomou um choque. Meu Deus, me ajude. Foi o grito que ela deu, que ela me disse. E ali quando disse, meu Deus, me ajude, Deus ajudou ela. Mas não foi fácil. Minha família, minha irmã e meus irmãos, estavam tudo chorando. E ali minha mãe saiu ali naquela hora. Minha mãe saiu naquela hora correndo. Porque mãe é mãe. E quando minha mãe saiu, estava cheio de gente ao redor. O povo ia para a praia, voltava. O povo passava de carro. O que é aquilo ali? Mataram? Foi. Ali era bem algum ladrão. Porque quem morre hoje em dia na rua, para os outros ali, é bem algum ladrão. As pessoas chamaram até Jesus Cristo de ladrão, quanto mais eu, quanto mais você. As pessoas caluniaram Jesus, quanto mais você. Nós estamos sujeitos a passar por tudo neste mundo. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição, tribulação. Mas tem o seguinte, eu venci e vós vencerá. Se Ele venceu o mundo, nós vamos vencer pelo poder da sua palavra. E naquela hora, quando minha mãe vai, ela se sente a pessoa tão chocada, porque mãe é mãe, a mãe que é mãe mesmo. E quando ela
Quando ela pediu às pessoas, afasta aí, afasta aí, afasta aí. Quando ela viu só o meu sapato, viu meu carro de lado, viu ali quando viu caído. Minha mãe se ajoelhou assim, chorando, se abraçou, se melou de sangue, olhou seu filho que levou 9 meses na barriga. Chorou, 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 olhou para o céu e disse: Deus, aquele que atirou no meu filho nunca vai ter paz na sua vida enquanto que ele não te aceite como teu Salvador. E agora eu te digo, Deus, esse meu filho se encontra todo estourado, mas eu te digo, Deus, que a tua promessa no meu coração não morreu. Tu disseste, Deus, que meu filho ia chegar momento de descer a cova, mas ia chegar momento de o teu poder autorizar na vida dele. E aonde que muitas pessoas, Deus, estão vendo eles tirado aqui, vão ver ele mais tarde vivo, em pé, e estão no testemunho pela glória do teu nome. Crente não esquece da promessa de Deus. Talvez Deus que te prometeu, talvez Deus te prometeu, irmão Moisés, já faz 4 anos, eu quero te dizer, antes que faça 5 anos, ele cumpre com as suas promessas. Porque Deus não é o filho do homem para que se arrependa, e para o filho do homem para que não minta. O homem pode te prometer um carro hoje e amanhã ele não cumprir, mas se Deus te prometeu, ele vai te dar, porque ele tem e ele pode. E naquele exato momento a minha mãe saiu toda melada de sangue. Meus irmãos pegaram minha mãe, foram para lá, levaram ela lá para minha casa. Meus tios chegaram. Ali onde eu estava caído, estava assim de polícia. Porque, meus irmãos, a segurança só chega quando morre. Quando morre, a pessoa quer guardar o defunto. Quando está vivo, não chega ninguém. É por causa disso que me protege é Deus. Eu ando porque Deus anda comigo. Eu vivo porque Deus vive comigo. E Deus vive contigo. E naquele exato momento, naquela hora, quando minha mãe chega lá na minha casa, olha meus tios, olha aquela multidão, os vizinhos falando mal, e diziam assim: você sabe por quê aquele menino morreu? Ele só anda com quem não presta, aquele dali já era para morrer há muito tempo, e aquilo presta. Aí eu te digo, Deus só salva quem não presta. Aleluia. Deus só salva quem não presta. É a verdade. Tem pessoa que é tão boa, nunca aceita Jesus, e o que não presta mais que aceita e vai embora com Deus. Jesus só veio foi para os doentes, não para os sãos. E naquele exato momento, o que aconteceu? Minha mãe começou a orar, ela começou a pedir a Deus, e começou a orar, e ali, a minha família procurava o telefone para ligar, para pedir ajuda. O diabo amarrou toda a ligação dos telefones, mas não amarrou a ligação do crente para Deus. Porque a ligação falha, mas Deus não falha. E naquele exato momento minha mãe começou a orar, e a minha casa estava cheia de pessoas. Os irmãos podem ter certeza, notícia boa para ir para a tua casa é difícil, mas notícia ruim é fácil. E naquele exato momento, a minha mãe começava a orar, os meus tios, minhas tias, tudo ali. Naquela hora minha mãe chegou a dizer ali no meio daquelas pessoas que não eram crentes, dizia assim: olha, você está vendo tudo isso, que isso é para a glória de Deus, porque Deus vai levantar meu filho. E chegava uma pessoa e dizia assim: isso é nada, isso é mentira, essa mulher aí, ó, isso aí está doido depois no evangelho, isso é uma fanática. Amado, é loucura para aqueles que vivem na carne, mas é poder de salvação aquele que vive pelo Espírito. A carne não pode decidir, a carne não pode discernir o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus pode dominar o poder da carne. E naquele exato momento, o povo dizia: olha, mataram ele ainda está ali desde aquela hora. Deu meio-dia, eu estava ali, o povo ia para a praia, voltava, ainda está ali, aquele corpo ainda está ali, tá. Mas ninguém sabia o plano de Deus.
Deus disse: eu quero que todo mundo veja esse cadáver, esse mancebo estirado, porque mais tarde vai chegar a hora que eu vou pegar com a minha mão de Deus, vou dar um banho com o sangue do meu filho e vou soprar o Espírito Consolador que eu deixei na terra. O que aconteceu, amado? Preste bem atenção. Eu não sei o que está se passando com a tua vida, mas pode ter certeza, Deus é maior do que os teus problemas ainda. Talvez você diga: irmão Moisés, não tem mais jeito na minha vida. Eu quero até te dizer, até para defunto Deus deu jeito, e Deus dá jeito para você que está vivo nessa noite. E naquele exato momento, naquela hora, quando eu estava naquela hora, passando por uma grande amargura, porque é a nossa família que fica que sofre. Quem vai já foi mesmo. E naquele exato momento, começaram ali mesmo a falar: aquilo era ruim, aquilo prestava, aquilo ali morreu, ó. Aquilo era ruim. Mas Jesus tem um plano naquela vida que é errada. Pode ter certeza, o maior carpinteiro é Jesus. Disse a um delegado: se o senhor conhecesse um carpinteiro Jesus, ele fez, o que é que ele faz? Assim como ele consertou minha vida, eu conserto. Assim como ele até que consertou minha vida, doutor, ele conserta a sua vida. E aquele homem é verdade. E naquele exato momento, amado, deu 4 horas da tarde, nada ainda. O povo só olhava, voltava e olhava. Quando a minha mãe veio pegar o telefone para ligar, repreendeu o demônio que estava amarrando a linha do telefone. O telefone pegou 6 horas da noite. Eu estava assim com o pano todo coberto. Uma pessoa que foi olhar cobriu um pano todo coberto, acendeu uma velhinha para cá, outra velhinha para lá, uma velhinha no meio dos pés, outra na cabeça, porque aquilo ali é a luz que vai me dar luz. Se a luz fosse do homem, eu já estava apagado há muito tempo. A nossa luz ninguém acende, a nossa luz já nasceu acesa desde quando nós nasceu. E a nossa luz só pode ser Jesus. E naquele exato momento, quando minha mãe pega, liga, aí cai, sabe aonde? De vez de pegar para lá, pega para cá, cai no rebecão, o diabo é sujo. Alô? Alô? De onde eu estou falando? Do Instituto Legal que examina cadáver. A minha mãe ligou para um canto e pegou para o outro. Aí, diga, meu filho está aqui estirado já faz tempo. Desde essa hora, nós precisamos de um carro. Olha, nós não temos carro aqui porque todo o carro está ocupado. Morre defunto direto, graças a Deus, né? Mas assim como morre direto lá, morre mais do que aqui. Porque aqui morre todo mundo. Aqui morre aquelas pessoas para o mundo e nasce para Jesus todo dia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então naquele exato momento, naquela hora, quando ele olha, dona, tem o seguinte: todos os carros estão ocupados, mas já que o seu filho já morreu, lá para 11h30 da noite o carro para sair. Então, claro, já é defunto mesmo, então não tem pressa. Ali minha mãe ali continuou orando. Quando aquele carro chegou, a minha mãe que viu, minha mãe foi para lá com uma Bíblia, que é essa daqui, ó. Botou a Bíblia assim, e ali ficou ali no meio do povo. O povo ficava só tirando onda com a minha mãe. Aquela ali, eu quero ver o Deus dela, olha, já morreu. Eu quero ver o Deus dela ressuscitar ele. Porque o diabo, ele goza da cara da pessoa. Mas quando a pessoa tem autoridade de Deus, ele não goza não. Porque você tem autoridade. Quando Deus te dá autoridade, até o inferno te obedece. Porque ali não é você, ali é a glória de Deus. Ali é a autoridade de Deus na sua vida. Pastor Billy Graham pregava sempre isso. Quando Deus deu autoridade a ele, até a terra estremeceu pelo poder da glória de Deus na vida dele. E naquele exato momento, o que aconteceu? Aquele baúzinho assim que leva só cadáver. Você já viu, não já viu? Quem já viu aqui aquele baúzinho? Aquele baú que leva cadáver. Aquele baúzinho que faz assim, que pensa como, que tem aquelas gavetas. Nunca vejo aquele baú mais, viu? Aquele baú ali, só a graça. Então, quando aquele baú chegou, minha mãe viu, que ela me contou, e desceu aqueles 2 homens com aquela gaveta assim. Aí ela viu defunto em cima, defunto embaixo. Aí tem aquele degrauzinho assim, foi defunto assim. Aquela gaveta começou a colocar assim, foi tudo assim, tudo assim, até que arrumadinho. Chegou, aqueles homens desceu, um pegaram a luva, minha mãe olhou assim, pegaram a luva,
E ali mandou o povo afastar. Afastei. Ia aquela pessoa que era contador, né? Até que anota quantos tiros foi, qual é o calibre, aonde foi, como foi, para saber de onde veio a bala. Aí anotaram, pegaram de fonte, afastei. Aí anotaram. Minha mãe de lado, ele fez assim, vem cá. Tem alguma pessoa aqui que é da família dele? Minha mãe disse, tem, sou eu. E aquele homem olhou ali para minha mãe, olhou meio assim, esquisita, porque veio com a Bíblia. Até que é chamado capa preta para ele lá. Ele olhou assim e disse, a senhora é mãe dele? Sou mãe dele. Olha como mãe é bom, hein? Pai também é bom, mas o pai ainda arreia ferro ainda no filho. Mas a mãe não, a mãe sempre passa o pano. A senhora é mãe dele? Sou mãe dele, sim. Olhou para a Bíblia. Sou. Ele sabia lá a minha vida lá fora, porque o povo já contou. O que é que seu filho faz? Meu filho é trabalhador e ele é bonzinho. Graças a Deus, que Deus abençoe a mãe, que Deus dê um beijo no coração das mães. Que a mãe é um doce, porque se o filho for o cão, a mãe sempre diz que ele é um gatinho, graças a Deus. Seu filho é o quê, dona? Meu filho ele é trabalhador, ele é bonzinho, eu soube aqui que ele é o cão aqui do bairro. Ah, se não é um cão, não sei não. Eu não sei que ele é meu filho, ele é bonzinho, porque mais tarde ele vai ser ele vai ser um servo de Deus. É? Deu pra ver, hein? Seu filho cheio de tiro, sabe que ele é bonzinho? Se houver o comentário que ele é o cão, irmão, os vizinhos nunca dizem nada bom de você. Se você for esperar bondade para os outros, nunca espere bondade por Deus. É verdade. E naquele exato momento, o que aconteceu? Chegando naquele exato momento ali, o homem olhou assim, vem cá, a senhora ainda vem dizer que ele é bonzinho? Só poderia ser crente mesmo, viu? Mas tem o seguinte, tem pessoa que diz por aí, que tal de Jesus ressuscita, é verdade mesmo? Minha mãe disse, é verdade. Agora tem o seguinte, ali tem 6 defuntos que eu peguei no meio do caminho. A senhora não vem dizer assim como diz as outras pessoas, que diz que esse tal de Jesus dessa Bíblia preta na vida, porque eu nunca vi na vida em nada. Eu trabalho nisso já faz 10 anos, nunca vi a priava se mexer. E, por favor, a senhora não seja outras vítimas, outras pessoas que é doido na cabeça, que diz que esse Jesus ressuscita, que eu não vejo ressuscitar nada. Lá quando essas pessoas vão, eu mesmo examino, eu mesmo faço metópicos, coloco no caixão e vejo o enterro deles. Nunca vi. Totalmente filho de crente mesmo. E por favor, a senhora não seja aquelas pessoas doidas do juízo de dizer aqui que o tal de Jesus ressuscita. Minha mãe disse assim, quem é você? Ele disse, sou ateu. Eu digo, ponto, piorou ainda. Minha mãe disse, o quê? Sou ateu. Minha mãe disse, a partir de hoje o senhor vai deixar de ser. Eu disse, por quê? A senhora agora endoidou, foi? Não, porque hoje você vai ver meu filho ir morto, mas mais tarde você vai ver ele voltar vivo. Levante suas mãos e diga, eu creio que meu Jesus ressuscitou. E ressuscitou mesmo, ele vai ressuscitar a pessoa aqui pelo Espírito. Aleluia. Irmão Moisés, se você não é defunto, existe 2 defuntos. Tem defunto que está morto mesmo e tem defunto que está vivo, mas sente mais poder de Deus, pastor, viu? E hoje, Deus vai dar vida, e vai dar vida espiritual nessa noite. E naquele exato momento, aquele homem disse, olha, tem o seguinte, a senhora reze muito, olha como ele fala. Reze muito, viu? Porque se esse São Jesus não ressuscitar, ali tem 6, a senhora manda o caixão dele, manda a roupa dele, porque tem o seguinte, porque quando as pessoas lá forem examinar ele e fazer o preparamento dele, eu vou ter prazer de levar a senhora, de levar esse defunto da sua casa, e vou dizer no meio daquela gritada todinha, que o seu Deus não vale nada. Minha mãe levantou a mão só assim em cima dele. Ele ficou, vamos ver quem pode mais do que Deus. Quem pode mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? Ninguém pode mais do que Deus. Nem o defunto pode mais do que Deus. Nem a bomba de Hiroshima que soltaram no Japão pode mais do que Deus. E naquele exato momento veio, vem cá, pega esse defunto, leva ele lá rápido. A senhora manda o caixão dele primeiro, hein? Vou entregar ele primeiro, hein? Você é o que dele? Ah, sou irmã dele. Entra ali dentro do carro. Você vai trazer os exames dele, vai trazer tudo. E tem o seguinte, e vai vir comigo para trazer o caixão. Minha irmã foi. Aí a minha mãe foi para casa. E os pessoal estavam tudo assim, ó. Minha família. Minha mãe dizia, Deus vai ressuscitar o povo. Sou incrédulo, irmão. É verdade. Sou incrédulo. E ali, e aí, mãe? Deus vai ressuscitar nosso filho, filha. É.
Minha mãe chegou ali no quarto, do joelho, conversou com Deus. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grandes e firme que não sabe. Se vê que o crente tem um poder, meus irmãos, para ministrar a bênção na sua empresa, na sua firma, aonde for, no seu salário, ele não sabe usar. Ele pensa que são os outros que usam, não, ele tem poder e ele não sabe qual é o poder que ele tem na mão dele. E ali começou a orar, e eu vou ali no meio. Minha irmã vai ali no meio olhando tudo e adotando tudo. Foi ela que me contou tudo para eu passar aqui para os irmãos, porque eu já estava apagado já. E ali, quando chegou lá, minha irmã olhou, eles puxavam aquele defunto, levava lá, tem uma mesa assim que deita cadáver, e lá já estava cheio de cadáver, cheio de sangue, aquele mau cheiro. E quando colocaram ali dentro, colocaram outro, e ali pegava os defuntos ali, tirava a roupa dele, tirava a roupa de outro, e pegava aquela roupa ali, tocava fogo, e ali o que fazia? Lavava o defunto, e colocava o algodão aqui, outro aqui, aqui, para quê? Para não escorrer sangue, colocava algodão na boca, e tampava o defunto em todo canto, e ali pegava o defunto e colocava para lá, lavava o defunto, eles ainda honravam o defunto, porque o defunto ainda morria, ainda ia se enterrar, ainda com banho, graças a Deus. E ali pegava o defunto, dava um banho no defunto ali, e aí naquele exato momento, o outro corria, e dizia assim, olha aqui, roupa para esse, caixão para esse, roupa para esse, caixão para esse, porque o defunto, ele tem que se enterrar com roupa nova, porque ele vai ser o galã na hora da morte, todo mundo vai querer ver ele, graças a Deus. Aí colocava o defunto aqui, uma roupa aqui, o defunto aqui, outra aqui, aí perguntaram para mim, e essa aqui? O outro disse, não chegou ainda. Ele disse, enquanto que não chega, nós vamos examinando esse daqui. Aí pegava o defunto, aquele defunto bem fresquinho, arraigava o defunto, o que é que fazia? Pegava aquelas tripas para o defunto, jogava fora, costurava o defunto, aplicava um formol no defunto, para quê? Para conservar o corpo dele, para não deixar um mau cheiro, porque senão ninguém vai no enterro dele. Então ali vestia o defunto, preparava o defunto, deixava o defunto bem bonitinho, colocava aquela flor, outro ali, meus irmãos, ia ser enterrado com terno, com sapato novo, graças a Deus, que Deus abençoe todos os defuntos, até que tem condições, e colocava o defunto bem bonitinho, aí a família chegava lá e fazia, como ele está bonitinho, foi para o céu, graças a Deus. Se ele fez o seguro de vida com o sangue de Jesus, está segurado mesmo, perdeu aqui, ganhou lá. Mas se ele não fez, lamento muito, perdeu aqui, afundou com tudo, graças a Deus. Aleluia. Aí o que aconteceu? Aí a família lá, os homens lá penteam com o cabelo assim do defunto, faz o bigode dele, deixa ele bem bonitinho, faz aquela maquiagem, porque hoje em dia, para ganhar dinheiro, o homem faz tudo. Hoje em dia faz tudo. Para tirar um corpo hoje de lá da geladeira, sabe por quanto é? Que eu subo aí, R$400. Se você morrer, não vá para lá não, viu? Para não gastar dinheiro, fica em casa mesmo. Pegaram ali o defunto, e ali prepararam o outro, e o meu caixão não veio. Minha mãe orou tanto que esqueceu o caixão, graças a Deus, porque senão eu ia ser o primeiro. E ali colocou o defunto ali, e minha mãe orando, Jesus, eu creio nas tuas promessas, eu creio nas tuas promessas. E ali foi quando aqueles homens foi tudo examinado, e depois queriam ver, cá. E o caixão dessa daqui não chegou não? Não chegou não, peraí. Eu não gosto de crente. Alô? Aí minha mãe estava assim, orando aqui, o telefone aqui, minha mãe ora, fala língua estranha. Ô dona, o que está acontecendo aí? Dona, cadê o caixão? Minha mãe disse, olha, eu ainda estou pedindo a meu Senhor, ver quem manda ou não. E o homem quer saber disso, o homem sabe o que é isso? O seu Senhor não conhece esse não. Eu ainda estou pedindo a meu Senhor, ver quem manda ou não. Ah, é? E quando que a senhora ainda vai pedir que manda ou não, e depois a senhora vai ver. Pá! Verdade? Vem cá. Coloca esse defunto aqui, vai ser ele não. Coloca ele lá dentro lá da geladeira. Piorou ainda. Me livrei da serra, me colocaram no gelo. Só que eu não sou crente gelado, sou crente pentecostal, fogo, lavado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Receba essas palmas, Jesus. E chegou ali e pegou, ajudante, aquele ajudante ali, coitado, nunca viu uma piaba se levantar. Quando viu esse crioulo aqui, aleluia, com o olho só se levantar, o homem deu uma carreira até hoje, aquele homem está no braço de Jesus, graças a Deus. Ajudante, vem cá. O homem
O caminhão dele só era ali, pega defunto, leva defunto para tranjadeira, bota ali, bota cá, no caixão, para cá, para lá, para cá, para lá. Chegou um dia, se você não pregar esses homens, Jesus vai lá, pega um defunto, para ele sobreviver, para pregar para aqueles homens. Deus é poderoso mesmo. Se você não vai, Jesus vai. Então chegou ali, gente, leva esse defunto. Aí levou o defunto, abriu a porta, estava lá no meio do defunto, está assim de defunto fresquinho, ó. Se as pessoas procuram seu filho na delegacia, na cada dia, na viagem, não encontrei meu filho, não está em canto nenhum, pode ter certeza, procura lá assim, lista dos defuntos, você vai ver lá bem fresquinho, só vai pegar ele lá geladinho, tá no caixão e pronto, terra nele. Então colocou lá o defunto lá no meio de todo, me lacou. Eu fui 1h da manhã, assim como disse os homens lá para mim, fui 1h da manhã, deu 1, deu 2, deu 3. Antes disso eu falei, eu não gosto de crente. Crente da palavra, eu não gosto de crente. Graças a Deus. O homem nunca gostou de mim, eu morto. Imagine eu agora vivo. Aleluia. Imagina eu vivo. O diabo nunca gostou de mim, eu morto. Imagina eu vivo. Eu quero que o Senhor Jesus repreenda aonde eu estiver pregando a sua palavra pelo poder da autoridade do seu nome. Eu não gosto de crentes. Eu digo. As pessoas que não é crente são mais fiéis do que os crentes. Tem pessoa que diz isso, sabia? Tem pessoa que diz isso. Olha, irmão, tem pessoa que não é crente, mas é mais melhor do que o crente. A Bíblia diz que a luz não se une com as trevas, viu? Não adianta você exaltar um e exaltar outro, viu? A Bíblia diz, não existe a pessoa mais melhor do que Jesus, isso eu lhe digo. Porque todos nós somos frágeis, todos nós somos fracos. E a Bíblia diz, só quem pode levantar o caído é Deus. De vez de nós falar, nós temos que orar. Por causa disso que muitas pessoas hoje estão tudo desviado, falta de um amor, falta de uma palavra ativa, falta de uma pessoa que totalmente até pode lhe dar um carinho, porque hoje em dia, meus irmãos, para te pisar tem muito, mas para te aparar são pouco, viu? Porque os 10 mandamentos têm que ser completos. E naquele exato momento o que aconteceu, e ali, quando minha mãe estava orando, uma voz falou para ela assim, minha serva, manda o caixão dele, porque eu vou provar o homem, com caixão ou sem caixão, eu tenho autoridade para repreender o espírito da morte. E minha mãe chegou, mandou encomendar, e disse, manda para lá. Aí de lá da funerária foi direto. Quando chegou o caixão lá, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos, você não pode ter um dinheiro, mas na hora da morte aparece dinheiro, todo mundo quer te ajudar para se enterrar. Ninguém quer fazer caridade enquanto você está vivo. Ninguém vai te dar uma feira, vai te dar uma coisa enquanto você está vivo. Quando está morto, ai meu Deus, não tenho nem dinheiro para enterrar o defunto. Não, eu tenho R$1.000, não tem problema não, eu vou ajudar o defunto. Se você quiser ajudar o seu irmão, ou pastor, ou qualquer uma pessoa, ajude enquanto está vivo. Depois de morto, pode jogar o defunto no lixo, pode jogar no bagaço. Importante que a alma do defunto e a sua alma esteja no braço de Jesus, viu? Porque a melhor caridade é quando a pessoa está viva. Depois de morto, pode fazer o que quiser. Então, naquele exato momento, o cachorro chegou e disse, ajudante, agora chegou. Agora quando eu levar esse daqui lá, eu vou arrasar com a raça daquela clentalhada. Porque o diabo, ele faz isso. Mas ele se esqueceu que Deus fica em cima, não embaixo. E naquele exato, vai lá, ajudante. Quando o ajudante foi lá de novo, porque o serviço dele é aquilo ali, minha mãe estava orando, uma voz disse, mulher, estende agora onde está teu filho, e agora decreta a vida agora. E minha mãe orou, Deus de Israel, o Senhor tem poder de tirar a vida do céu e colocar agora, meu Senhor, a sua plenitude agora sobre aquela vida. O Senhor tem poder, ó Deus, de tirar a vida do inferno e da vida aqui na terra. Em nome de Jesus, Deus, visita o Moisés lá, em nome de Jesus. Quando o homem foi lá, abriu lá, e quando ele puxou, eu abri o olho. O homem olhou assim. Ele colocou lá dentro. Acho que eu estou tomando um Coca-Cola com café para não dormir a madrugada. Estou me arrepiando. Ah, está se arrepiando? Assim como tem carro importado, tem defunto importado para Jeová também. Olhou assim. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou tirar ele com os olhos fechados, porque eu acho que é meu olho.
colocou em cima do carro, onde que só leva o cadáver, e ele ali veio trazendo. Eu senti como uma boca veio à minha direção, fazia. Ah, xarabacara, xarabacara. Glória, glória. Receba essa aplauso, Jesus, que é para ti essa noite. Quando aquele homem vem trazendo, eu sinto mexer só a mão mexia a mão, aquilo todo gelado, e mexia outro. E ali, o pulmão meu estava quase todo gelado, eu querendo respirar, e ele vem trazendo, meio desconfiado, com medo. E o homem lá embaixo, porque ele tinha que atravessar a sala para me levar. E ele no meio do caminho, meio arrepiado, olhava para lá, para cá. E ali... Ai! Levantei essa mão assim, deitada assim, olhou assim. Botou a mão assim, fez pinidito dos cachorros. Desapareci nesta hora. Deu uma carreira, irmão. Ele me disse que quando ele correu, errou a porta era aqui, acertou na parede. Quando ele correu, é verdade. Vocês ficam sorrindo, porque isso aí mesmo aí, até que não veio, até foi com você, foi com eles. Então quando ele correu, bateu, ele levantou beijos e correu direto. Quando ele correu direto mesmo, aí eu falei, cadê o defunto? Que você chegou primeiro, ele fez. Aí o camarada não entendeu. Veja bem, o cara é ateu. O que está acontecendo com você? Você está doido agora? É? Ele ficava assim, ó. Cadê o rapaz? Vai lá buscar ele. Fala, perder essa língua, foi. Tu trabalha aqui quantos anos? 10 anos, ele queria dizer. O que aconteceu? Você está assim com os crentes, não está? Fale! Fale! O filho da irmã. E daí? Está vivo. Aleluia! Xarabacarabashiribicai. Aleluia! Jesus está vivo, está ressuscitando quem está morto essa noite. Está o quê? Vivo. Você está caindo nessa, rapaz? Isso é conversa fiada. Vamos lá que eu quero ver. Eu não vou não. Se você não for, você vai ser despedido. Ah, então peça logo a conta, me dê as contas, se não quiser me dar, mas eu não vou não. Fica aqui, você vai ver. Você vai ver que não existe isso. Chegou lá, eu estava me mexendo com os olhos pingando, o diabo cegou o homem. Ah, tá pensando que tu me assusta? Parece que tá vivo. Fechou meu olho, eu abri de novo. Fechou, eu abria. O homem queria me encerrar assim mesmo, mas Deus, ele é poderoso. Levou. Quando ele foi pegar as máquinas, o homem disse, não vai. Não vou, não vai, vou, não vai. O que vai acontecer? O senhor não vai. O que você quer que eu faça com isso? Examine ele. Que é isso? Toda pessoa entra aqui já examinada. Aqui não entra ninguém aqui sem ser examinado. Já examinei. Não, examine de novo. Tá bom. Agora se eu examinar ele, o que você faz? Aí tá certo. Aí eu deixo. Daí cá o aparelho aí. Qual foi a mão que ele mexeu? Essa aqui. Colocou no pulso. O cérebro ainda fica vivo. O cérebro só morre depois de 24 horas, viu? Colocou no pulso. O pulso fazia. Tum. 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 Ele olhou assim. O ajudante aqui de lado. E aí? Peraí. Ele perguntou. E aí? Para perguntar. Vem que tá ou não. Ele fazia. Peraí. Botou de novo. Estava com o ouvido meio surdo. Tum. Tum. Só o pulso. Olhou assim. Olhou para o ajudante. E aí? Ele, peraí. Só aquele negócio de novo aqui. Deixa eu botar no coração. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum.
olhou assim, olhou para o outro e fez, e aí? Ele ficou calado, pegou o telefone de cirurgia, onde estão os outros médicos. Alô? Alô, enfermeira? Prepare a sala de cirurgia aí e reúne a todos os médicos aí que vai operar uma pessoa, um paciente. Por quê? Aí só tem defunto, isso não tem mais não. Por quê? Porque tem o seguinte, um cadáver agora, que saiu agora da geladeira. Eu examinei ele agora, ele vai descer aí e vou ajudar a operar ele, porque ele verdadeiramente, o filho da irmã, está vivo! Aleluia! Xarabacarabashiribicai. O Espírito de Deus está vivo! Aleluia! Lázaro! Jesus entrou no meio assim dos incrédulos, no meio da pedra. Marta, se tu vê, tu verás a glória de Deus se tu crê. Lázaro, sai para fora! Deus chamou Lázaro pelo nome, sabe por quê? Porque ele tinha muitos defuntos. Se Deus não chamasse pelo nome, os defuntos iam sair tudinho. Mas ali Deus disse, Lázaro, sai para fora! E ali Lázaro saiu. Então assim mesmo foi eu, pela misericórdia de Deus. Desceram eu lá dentro. Aquela máquina que tem assim, cheio de luz. Aqueles homens tudo rodeados assim, com aquele pano aqui. Assim, as pessoas todas assim. Eu estava ali. Sangue, aparelho, aquele aparelho que faz assim. Ti, 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 ti. Aí ali, o caixão teve que voltar, né? Gastar dinheiro em vão. Graças a Deus que eu não entrei agora no caixão, vou entrar depois. Mas enquanto isso, eu vou perturbar o inferno pelo poder da glória de Deus. Aleluia. E ali, a multidão estava lá em casa. O povo assim, ó, ó. Irmão, você crê em Jesus? Creio. Você pode ter certeza, quando morre uma pessoa, o pessoal fez. Está pregando, Deus cura, Deus liberta. Morreu fulano. Naquela hora, o caixão chegou lá. Eu, fulano, chegou o caixão. Mas ele não sabia que o funerário só chegou para o caixão. Aí lá veio um homem lá, dona, eu vim entregar o caixão aqui, viu? O dinheiro, não devolve mais? Tá aí o caixão. E aí veio um homem aí. Quando o homem veio, trouxe meus exames, todo assim, ele, ó. Se eu estivesse ali dentro, ele tinha descascado a verdura no meio dos crentes. Mas quando Deus descascou ele ficou todo descascadinho. Pode abrir o caixão. E o povo ali, tudo para ver, porque as pessoas gostam de ver defunto. Para ajudar o defunto não, mas para ajudar para enterrar tem muito. Olha assim. Quando abriu, o povo, cadê o defunto? O povo estava assim, não estava? Minha casa estava assim, ó. Meu irmão que cheio da grana. Cadê o defunto? Eu queria dizer assim, ó, está aqui uns exames dele que ele está vivo. Ó. Eu quero aceitar seu Deus, porque seu Deus é vivo. Ele é vivo. Aí o povo está para pular. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Ninguém detém a obra de Deus. O povo que estava triste, botaram para pular, outro lá pulou, chorou, minha mãe abraçou, e ali minha irmã chorou e disse, meu irmão está vivo, aleluia, oh glória. Porque onde Jesus está, cego está levanta. Olha, aonde está Jesus, o cego, quando ele se levanta, já vê logo a glória de Deus, porque ele enxerga. O aleijado que está aleijado, ele sai saltando da alegria. O mudo que é mudo, ele sai dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O morto que é morto, o morto que estava morto se levanta e Deus domina ele pelo poder da sua glória. E sabe o que aconteceu, amado? Eu saí da sala da operação e fui para um quarto isolado. Só o que me visitava era Jesus. Depois de 6 dias entrou visita. E os crentes iam lá, oravam por mim. Eu estava assim, ó, as pessoas que me viram